Fala galera, tô sentando de leve aqui porque eu tô todo ralado. Vocês vão ver no vlog de amanhã falando sobre o tombo que eu levei, mas vamos lá. Bom, falar sobre o caso do Chris Froome, se ele está ou não fora do Tour de France 2018. Então, hoje saiu a notícia de que a ASO, que é a Mauri Sports Organization, se eu não me engano, ela mandou uma carta para a equipe Sky dizendo que o Chris Froome não é bem-vindo no Tour de France 2018. Esse caso começou lá na 18ª etapa da Volta da Espanha, quando o Chris Froome, no exame antidoping, ele foi pego com um achado analítico adverso para a substância salbutamol. A substância salbutamol não é uma substância banida, ela é uma substância permitida até certa dose. O salbutamol, para quem não sabe, é uma substância que o pessoal usa naquelas bombinhas de asma. Ela é um broncodilatador que quando o cara tá com uma crise de asma, quem tem filho com asma aí, ou asma, ou qualquer coisa, sabe que usa isso para voltar o pulmão, para tentar fazer com que o pulmão volte para a capacidade normal dele. Inclusive a gente fez uma live com o Christian lá dos Segredos do Mountain Bike, que ele é médico cardiologista, e a gente fez algumas perguntas para ele com relação ao salbutamol, porque existe uma discussão, muitos especialistas dizem que o salbutamol nem deveria estar nessa lista de substâncias controladas, porque ele é uma substância que não gera nenhum tipo de ganho para quem usa, por mais que o cara use uma dose muito grande. Então a gente perguntou isso para ele, até legal, assista lá a live, com uma live bem interessante sobre os cuidados que o ciclista deveria tomar com relação a questão de exames cardíacos e tal, então ficou bem legal, vale a pena assistir, e a gente trata também do assunto do salbutamol. Esse achado analítico adverso, ele não é um doping comum. No doping comum, o que acontece? Na hora que o ciclista é pego, sei lá, com um EPO da vida, uma testosterona, ele automaticamente é suspenso, ele é suspenso provisoriamente, e aí é feito um reteste, saindo o reteste negativo, o ciclista é liberado, e saindo o reteste positivo, ele é automaticamente suspenso por 4 anos. O achado analítico adverso não funciona dessa forma. São essas substâncias menos problemáticas, digamos assim, aí o ciclista tem que dar uma justificativa e a UCI tem um tempo para responder isso, e as punições para o achado analítico adverso vão desde uma advertência, sem nenhum tipo de suspensão, até 1 ano de suspensão. Então o máximo é 1 ano de suspensão, então não é a mesma coisa do doping comum, existe uma regra diferente. E enquanto a UCI não se pronuncia, de acordo com as regras da própria UCI, enquanto a UCI não se pronuncia sobre o caso, dizendo que se ela aceita a justificativa do ciclista do porquê que deu esse número maior ou não, o ciclista pode continuar correndo. Não é que nem o doping comum que ele fica suspenso provisoriamente, então ele pode continuar correndo. Aí, em tese, isso não é para vazar, essa notícia não deveria ter sido espalhado, mas isso vazou para a imprensa e ficou todo mundo achando que, na verdade, o Froome estava correndo porque estava rolando um tratamento diferente com ele com relação aos outros dopings, mas isso é porque ninguém lê, ninguém se informa e todo mundo sai dando opinião sobre as coisas sem se informar. Então, o Froome, ele não está quebrando regra nenhuma, não é nenhum tipo de diferença, ele simplesmente está seguindo a regra. O que saiu do normal aí é isso ter vazado para a imprensa. Então, o Froome correu o Giro da Itália, venceu o Giro da Itália e estamos nos aproximando agora do Tour de France. E a organização do Tour de France não quer pegar esse abacaxi para eles. Eles não querem deixar o Froome correr o Tour de France e correr o risco de, não, beleza, aí depois a UCI vai lá, se pronuncia, e aí ele perde o título do Tour de France, e aí vai voltar aquela mesma coisa do Lance Armstrong, que vai ficar uns Tour de France sem o cara ter ganhado e tal. Enfim, ele não quer esse problema com ele. Só que, tecnicamente, o Froome pode correr, porque a regra da UCI diz que, enquanto a UCI não se manifesta sobre o assunto, o Chris Froome pode continuar correndo. E existem outras coisas, por mais que a UCI se manifeste, pode ser, sei lá, que ela dê 3 meses de suspensão pro Froome. Aí o Froome perderia o título da Volta da Espanha, que ele venceu, não perderia o do Giro de Itália. Pode ser que ele dê 6 meses, aí 6 meses eu acho que mesmo assim ele ainda pode correr o Tour de France, mas ele perderia o título do Giro de Itália.
Enfim, tem muita coisa que pode acontecer nesse meio termo aí. Então, o interessante é que a UCI se pronuncie logo sobre o assunto, que ela resolva esse assunto. A carta foi enviada pela ASO, que é a organização do Tour de France, para o Chris Froome. Aí a Sky recorreu. Ela recorreu para o Comitê Olímpico Nacional of French Sport, ou seja, de esporte francês. A audiência vai acontecer na terça-feira, e aí, caso seja negada a participação do Froome, ela vai para a Corte Arbitral do Esporte para tentar fazer com que o Froome participe. O próprio diretor do Tour de France, que é o Christian Prudhomme, ele falou que acredita que o Chris Froome vai sim participar do Tour de France, porque tecnicamente ele pode participar. De acordo com as regras da UCI, ele pode participar. A questão que existe é que existe o artigo 28 lá da UCI ou da ASO, que diz que a ASO tem o direito de negar a participação de um ciclista cuja presença dele na prova pode fazer com que isso pegue mal para a prova ou alguma coisa do tipo. Então, na verdade, existe base legal para os dois fatos, tanto para o Chris Froome participar, quanto para a ASO negar a participação dele. Então, essa semana que isso vai ser decidido, então não é confirmado ainda que o Chris Froome não vai participar, mas também não é confirmado que ele vá participar. O que tá todo mundo aqui das organizações de prova e os próprios ciclistas e os diretores de equipe estão cobrando é que a UCI se pronuncie, que a UCI dê logo uma resposta sobre o assunto para que o jogo possa continuar rolando sem essa... Porque assim, esse próximo Tour de France ele tem alguns números importantes aí. Pode ser a primeira vez desde o Pantani que alguém vença o Giro e o Tour seguidos, né? O Chris Froome venceu a Volta, ou seja, ele venceria a Volta, o Giro e o Tour, caso ele corra e vença, né? Logicamente. Seria o quinto Tour de France do Chris Froome, se ele vencer, seria o quinto consecutivo, aí ele se igualaria aí a grandes nomes do coisa, como o Ed Merckx, Bernard Hinault, enfim, os caras aí que são poucos caras que conseguiram vencer 5 vezes o Tour de France. Então, na verdade, tirando o Armstrong, que venceu 7 vezes, o próximo foi 5. Então ele se igualaria aos que hoje constam como os maiores vencedores do Tour de France. Então tem muita coisa em jogo, então seria muito interessante que a UCI se pronunciasse sobre o assunto. Quem sabe com essa atitude da ASO force a UCI a emitir uma opinião logo, ou sei lá, tá bem confusa essa situação, mas vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, tá essa tensão aí prévia da maior prova e a prova mais esperada do mundo. Enfim, mais uma pitada de emoção aí na semana prévia. O Tour de France começa no próximo sábado, então temos até lá para entender o que vai acontecer. Acho que em ambas as situações, porque se o Chris Froome for participar, vai ficar essa tensão, né, se a UCI não se pronunciar antes, e se ele também não participar, e aí depois a UCI falar, que nem eu comentei aqui agora, lançar 3 meses de suspensão, ou seja, a ASO não deixou ele participar e mesmo com a punição ele poderia ter participado. Então é bem complexo, acho que para todo mundo é bem complexo isso daí. Vamos ver o que vai acontecer e, enfim, só trazer aqui o meu comentário sobre o assunto. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo. Passadinha no Patreon para ver os benefícios de ser um apoiador do canal. E deixe seus comentários aqui sobre essa bagunça. Falou, galera. Abraço pra vocês. Tchau.